A viagem começa na Cordilheira de Drakensberg, que se estende por mais de 1000 quilômetros no leste da África do Sul. Um dos muitos picos dela, com mais de 3.000 metros de altitude, é o Cathedral Peak, em KwaZulu-Natal. Esta parte do país também é conhecida pelas batalhas históricas do século XIX. Em Spionkop, os britânicos perderam para os Boeres, descendentes dos primeiros colonizadores holandeses. Na Batalha de Isandlwana, o bem equipado exército britânico sofreu uma derrota avassaladora para os Zulus, armados apenas com lanças e escudos. Talvez a batalha mais conhecida seja a defesa de Rorke's Drift, quando 150 soldados britânicos enfrentaram 20.000 guerreiros Zulus. O destino final é o local da Batalha do Rio Sangrento, quando os Boeres derrotaram milhares de guerreiros Zulus. A viagem começa no ponto mais alto da Grande Escarpa, a Cordilheira de Drakensberg. O nome vem dos primeiros colonizadores holandeses na região, que a chamavam de Drakensbergen, ou Montanhas dos Dragões. O nome pode ter vindo dos cumes pontudos que lembram as costas de um dragão mítico. As lendas diziam que essas feras andavam pelas montanhas, e os fósseis de dinossauros encontrados na época aos olhos dos colonizadores deviam parecer restos mortais de dragões. A escarpa se estende por mais de 1000 quilômetros, e a parte central, em KwaZulu-Natal, serve de fronteira com o Lesoto, além de conter as montanhas mais altas da cordilheira. Muitas delas superam 3.000 metros de altitude. Este relevo exuberante, com uma grande variedade de formações rochosas, agora pertence ao Parque Ukalamba Drakensberg, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Segundo a descrição da Unesco, a região tem uma beleza natural excepcional nos contrafortes basálticos, nas reentrâncias incisivas e nos paredões de arenito dourado. A diversidade de habitats protege um grande número de espécies ameaçadas no mundo todo, principalmente aves e plantas. Nesta região, existem muitos vilarejos dispostos de uma forma bem tradicional, como este, Mauzini. Muitas pessoas ainda moram em casas redondas cobertas de sapê. Esse tipo de habitação se chama rondavel e tradicionalmente é feita com tijolos de lama, mas agora é comum empregar materiais modernos como alicerce de concreto, blocos de cimento e telhas de aço galvanizado. Como muitos vilarejos são isolados, é importante que sejam economicamente autossuficientes, então dependem da agricultura e do gado. Eles cultivam milho, abóbora, melancia e vários tipos de tubérculos e leguminosas. Estes bois têm uma vista privilegiada do Cathedral Peak. Dentre as montanhas mais altas da Cordilheira de Drakensberg, esta é uma das mais fáceis de escalar. Com um bom fôlego e pernas fortes, basta um dia inteiro de caminhada para subir e descer os mais de 3.000 metros de altitude. Para o helicóptero é mais fácil, pois ele apenas sobrevoa a trilha que leva ao topo do Cathedral Peak. A vista do topo é deslumbrante e abrange a escarpa e o vale. O Cathedral Peak foi escalado pela primeira vez em 1917. Atrás do cume fica The Bell, o sino, só para montanhistas mais experientes, pois o caminho estreito da travessia entre os dois picos é ladeado por dois penhascos enormes.
O espinhaço é composto por uma série de picos para montanhistas habilidosos. Mas muitas pessoas se contentam apenas em ver estas montanhas exuberantes do vale abaixo. Do topo, dá para ver o vale e o Hotel Cathedral Peak, que abriu as portas para os hóspedes no Natal de 1939. Na época, toda esta área era muito isolada e a estrada mais próxima ficava a quilômetros de distância. Apesar disso, em 1936, uma família comprou uma fazenda aqui e resolveu construir um hotel com pedras extraídas da região. Durante a guerra, ele recebeu soldados aliados feridos que lutavam no norte da África. Agora, o hotel se encontra num local que é patrimônio mundial da Unesco e tenta, na medida do possível, ser autossuficiente e minimizar a pegada ecológica. O hotel também oferece à comunidade muitos projetos ambientais e educacionais. No topo de um morro fica o heliponto do hotel, e o helicóptero vai ser abastecido antes de voltar para as montanhas. Ao longo da Grande Escarpa, aqui em KwaZulu-Natal, existem muitas cavernas criadas no arenito de fácil erosão. Essas cavernas têm pinturas rupestres feitas pelo povo San há pelo menos 40 mil anos. Estima-se que ao longo deste espinhaço existam de 35 mil a 40 mil exemplares que juntos formam a maior coleção desse tipo de pintura no mundo. Até agora, cerca de 20 mil pinturas rupestres individuais foram registradas em 500 cavernas e lugares afins. Os abutres do cabo ficam de olho e procuram presas enquanto planam nas térmicas. Eles fazem ninho nos penhascos e as fêmeas só põem um ovo por ano. Daqui eles voam longas distâncias, muitas vezes superando 12 mil quilômetros, em busca de carcaças de animais grandes para se alimentar. Desde 2015, eles entraram para a lista de espécies ameaçadas. Toda esta beleza exuberante atrai o turismo, que se desenvolve de forma contínua com a construção de mais hotéis e resorts no vale. Agora, a área está na lista da Unesco e o desenvolvimento e a conservação podem ser conduzidos de forma adequada. Por sorte, os picos estão praticamente intocados, apesar de as trilhas serem visíveis nas encostas. Ao longo deste espinhaço fica a fronteira com Lesoto, um pequeno país montanhoso cercado pela África do Sul. Aqui, no lado leste, a Cordilheira de Drakensberg serve de fronteira entre os países por mais de 400 quilômetros. Chamado de Reino do Céu por causa da altitude, o Lesoto é o único país do mundo a estar inteiramente a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. De volta à África do Sul, a viagem percorre uma paisagem natural espetacular. O Amphitheater, um paredão de rocha basáltica em formato de lua crescente, com cerca de 1.500 metros de altitude. Ele tem mais de 5 quilômetros de largura e é considerado um dos paredões de pedra mais impressionantes do mundo. Tem mais de 10 vezes o tamanho de El Capitan, a formação rochosa mais famosa do Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. O Amphitheater pertence à seção norte da Cordilheira de Drakensberg e ocupa boa parte do Parque Nacional Royal Natal, que também está na lista da Unesco. Aqui estão algumas das paisagens mais espetaculares, inclusive o Devil's Tooth. Este penedo de 150 metros de altura, situado no topo de um rochedo de 1.500 metros de altitude, foi considerado intransponível até 1950, quando 3 montanhistas chegaram ao topo pela primeira vez. A maioria dos escaladores experientes considera o Devil's Tooth o desafio mais difícil de Drakensberg. Com a neve e as chuvas fortes no inverno, muitas cachoeiras escorrem pela escarpa, e aqui no Amphitheater,
está a segunda cachoeira mais alta do mundo depois do Salto Ángel, na Venezuela, as Cataratas do Tuguela. Como está no período de seca, o fluxo de água é mínimo e não impressiona como ocorre depois da chuva. O título de cachoeira mais alta do mundo continua em disputa. O Salto Ángel tem uma queda de 979 metros e as Cataratas do Tuguela têm 948 metros. Porém, em 2016, uma expedição científica tcheca fez novas medições e calculou que as Cataratas do Tuguela têm uma queda de 983 metros. Os dados foram enviados para o World Waterfall Database para serem confirmados. Sem dúvida, o Salto Ángel é quase mundialmente considerado a queda ininterrupta mais alta, enquanto as Cataratas do Tuguela são divididas em 5 camadas menores. Seja como for, as cataratas são impressionantes e todos os anos atraem milhares de turistas que sobem a montanha para vê-las mais de perto. As cataratas desaguam no rio Tuguela, que em 1982 foi represado para criar o reservatório de barragem Woodstock, fornecendo água para uso doméstico, industrial e agrícola. A África do Sul se tornou um dos países com mais escassez de água do mundo, com um índice pluviométrico extremamente variável. Para os agricultores, o reservatório ajudou a melhorar as safras. Ele também gera energia, pois a água é levada por um canal a um pequeno lago, onde é bombeada para um tanque no topo da cordilheira de Drakensberg. Nos períodos de pico de consumo de luz, a água desce de novo passando por turbinas para produzir energia hidrelétrica. Essa tecnologia moderna ajudou a garantir o fornecimento regular de energia elétrica e a melhorar o padrão de vida da comunidade. O milho é o principal cultivo do país e KwaZulu-Natal é uma das áreas que mais produzem, especialmente nos milhares de sítios pequenos como os encontrados aqui, no sopé da cordilheira de Drakensberg. A África do Sul é famosa pela vida selvagem e pelos turistas que viajam para todos os parques de safari à procura dos animais. Mas existe outra forma de conhecer a vida selvagem do país: nas fazendas de caça, como aqui em KwaZulu-Natal, onde os proprietários podem lucrar com os animais que habitam a terra deles. Milhares de ex-fazendas de gado agora são lucrativas fazendas de caça, reservas de caça e parques de ecoturismo bem-sucedidos. O irônico é que o crescimento da caça controlada aumentou a conservação da vida selvagem. Nos anos 1980, existiam poucas reservas de caça particulares fora dos parques de safari famosos, como o Parque Nacional Kruger. Agora são mais de 2.000, mas combinar lucro e conservação às vezes não é tão simples. Por exemplo, uma fazenda de vida selvagem que lucra com a caça precisa ter os animais que os clientes querem caçar, enquanto um estabelecimento turístico precisa de espécies atraentes e visíveis para quem quer fazer safaris recreativos. Para ser bem-sucedida, a conservação precisa ser feita a longo prazo e de forma equilibrada. Em 1899, a Grã-Bretanha estava em guerra pela segunda vez com os colonizadores holandeses, ou boeres, para criar um estado unificado da África do Sul sob o controle britânico. Em janeiro de 1900, as forças britânicas se deslocaram para a cidade de Ladysmith, que estava sitiada pelos boeres. Uma divisão britânica foi enviada para tomar Spion Kop, um morro que tinha vista para a entrada de Ladysmith e que estava sob o domínio dos boeres. Os britânicos demoraram tanto para se preparar para a batalha que os boeres conseguiram construir defesas no topo do morro, que agora está repleto de monumentos. Na noite de 23 de janeiro, numa névoa densa, os britânicos atacaram o que pensaram ser Spion Kop, mas era um morro menor localizado a uns 500 metros do pico principal. No dia seguinte, ocorreu um conflito sangrento, pois os britânicos tentaram subir Spion Kop à força. À noite, os dois lados acharam que o adversário tinha tomado o morro,
Então, abandonaram os postos, até que um batedor Boer se deu conta do ocorrido e eles reocuparam o morro, enquanto os britânicos recuaram pelo rio Tugela. Essa inconclusiva batalha de Spion Kop custou muitas vidas, e os monumentos para britânicos e boeres continuam preservados e espalhados pelo topo do morro. Duas futuras figuras históricas de renome mundial tiveram uma pequena participação nessa batalha. Winston Churchill atuou como mensageiro dos comandantes e Mahatma Gandhi foi maqueiro do Indian Ambulance Corps e foi condecorado pela bravura. O curioso é que o termo Kop foi adotado pela língua inglesa. A palavra significa morro em Afrikaner, e a arquibancada dos estádios de futebol de vários times britânicos foi apelidada de Kop, porque lembra a topografia desse campo de batalha. A província de KwaZulu-Natal já pertenceu ao Reino Zulu, que durante o século XIX se tornou mais poderoso e influente. Isso começou com Shaka Zulu, um líder inspirador que integrava clãs derrotados à nação Zulu de forma igualitária. Com isso, em 1825, o império dele tinha se expandido para uma área de 30 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da Bélgica. Boa parte da população vivia em aldeias chamadas kraals em Afrikaner. Esta reconstrução compreende duas barricadas concêntricas de troncos com espinhos. As casas ficavam dentro da barreira externa que oferecia mais proteção, e o gado ficava no círculo interno que continha um cercado menor para os bezerros. A kraal costuma ser construída em lugares um pouco inclinados, com a entrada na parte mais baixa. Assim, a água da chuva limpa a kraal do gado, o solo seca rápido e o inimigo tem que lutar ladeira acima. A casa maior de frente para a entrada era da mãe do chefe da aldeia. A casa do chefe fica ao lado dela. As demais casas correspondem ao número de esposas do chefe. Mas a vida da nação Zulu na segunda metade do século XIX mudou para sempre por causa dos conflitos com os Voortrekkers, descendentes dos primeiros colonizadores holandeses, e com os britânicos, que queriam incorporar essas repúblicas independentes ao império deles. Um dos motivos foi a descoberta de ouro e diamantes em alguns dos rios nos anos 1860. Depois, grandes depósitos foram encontrados e explorados. O alto comissário britânico deu um ultimato lamentável ao rei Zulu Cetisvaio, estabelecendo que ele dissolveria o exército e abandonaria tradições culturais básicas. Claro que o rei Zulu não acatou. Em 1879, o exército britânico invadiu a Zululândia e sofreu uma das piores derrotas militares dele contra inimigos nativos aqui, na Batalha de Isandlwana. 20 mil guerreiros zulus, armados com azagaias de ferro e escudos de couro de boi, enfrentaram 1.800 soldados britânicos que pertenciam à tropa principal. Eles estavam equipados com espingardas de retrocarga modernas, 2 canhões de campanha e uma artilharia de foguetes. O rei Zulu tinha dito aos guerreiros dele: marchem devagar, ataquem ao amanhecer e destruam os soldados vermelhos. Foi o que eles fizeram. Os britânicos foram mal orientados e, principalmente, estavam mal posicionados. Foram derrotados num ataque devastador. Dos 1.800 soldados britânicos que lutaram, 1.300 morreram, e monumentos a eles estão espalhados pelo campo de batalha. Os Zulus perderam entre 1.000 e 2.500 guerreiros. Os Zulus venceram principalmente porque se esconderam dos britânicos num vale. Então, quando os batedores britânicos finalmente os encontraram, era tarde demais para se preparar para a batalha. A derrota em Isandlwana obrigou os britânicos a recuarem da Zululândia até um exército britânico bem maior ser enviado à África do Sul para uma segunda invasão, que pôs fim ao reino Zulu independente.
Pouco depois da vitória, uma parte do exército Zulu se deparou com a missão de Rorke's Drift, a 12 quilômetros do campo de batalha. 2 sobreviventes de Isandlwana tinham conseguido avisar aos 150 soldados britânicos e coloniais que milhares de Zulus se aproximavam rapidamente. Com pouco tempo para recuar, a pequena tropa se preparou para defender a missão e o hospital. O que se sucedeu entrou para a história militar. Durante cerca de 12 horas, os Zulus atacaram incessantemente as defesas britânicas. Agora, o local está restaurado e protegido, e um museu conta a história dessa batalha heróica. Os britânicos recuaram para o hospital num último ato de resistência, mas a munição estava acabando. Por fim, o telhado de sapê pegou fogo, e por volta das 10 da noite, os sobreviventes se agruparam no curral do gado. Ao longo da noite, os Zulus atacaram continuamente os britânicos. Os ataques começaram a perder força depois da meia-noite e acabaram cessando às 2 da manhã. Quando amanheceu, os britânicos viram que os Zulus tinham ido embora. Só restavam os mortos e os gravemente feridos. A guarnição sofreu 14 baixas e quase todos os homens estavam com algum ferimento. 11 Cruzes Vitória, a mais alta condecoração militar por bravura do Reino Unido, foram dadas aos defensores de Rorke's Drift, 7 a soldados do mesmo regimento, o maior número já concedido a uma única ação. Em 1964, a defesa de Rorke's Drift virou um filme famoso, Zulu, estrelado pelo jovem Michael Caine. 50 anos antes, colonizadores holandeses, também chamados de Voortrekkers ou Boeres, tinham deixado a colônia do Cabo, dominada pelos britânicos, em busca de novas terras para cultivo. De início, foram bem recebidos na Zululândia pelo rei Dingane, que fez um tratado para eles se instalarem na região. Depois ele voltou atrás e matou 600 Voortrekkers, inclusive o líder deles. Em 1838, 470 homens, mulheres e crianças estavam nas margens do rio Nkome, atrás de um forte formado por carroças e cercados por um exército Zulu com quase 20 mil guerreiros. Esta reconstrução em bronze é de 1971. Ocorreu um verdadeiro massacre. Apesar de estarem em maior número, os Zulus foram derrotados. O poder de fogo fez toda a diferença, pois com 2 canhões, os colonizadores abriram buracos no exército Zulu, além de dispararem incessantemente os mosquetes, que eram recarregados pelas mulheres e crianças. 3.000 guerreiros Zulus morreram e o rio ficou vermelho com o sangue deles. Os colonizadores saíram ilesos, havendo apenas 3 feridos. No centro do Forte de Carroças, há um pequeno monumento de pedras feito em 1866, quando cerca de 50 carroças se reuniram aqui para relembrar a batalha. Em 1947, esta carroça de granito cobria o memorial de pedra original. Mas quando o Forte de Carroças de bronze foi construído em 1971, ela veio para cá. Depois, incluíram um museu sobre a batalha e sobre a vida dos colonizadores naquela época. Em 1999, no lado sul do campo de batalha, foi inaugurado o Museu Nkome. Ele oferece uma reinterpretação da batalha do ponto de vista Zulu, além de fazer mostras sobre a cultura e sobre o simbolismo da língua deles. A arquitetura do museu é diferente, pois lembra um chifre, como a formação militar dos Zulus, iniciada pelo primeiro rei, Shaka Zulu, e que se mostrou muito eficaz nas batalhas. O Museu Nkome leva o nome do rio vizinho, que os colonizadores depois batizaram de Rio Sangrento. Um lugar dramático para concluir esta viagem.